Eu quero ler com os irmãos dois textos do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e versículo de número 32 em diante, e depois o capítulo 5, do 1 ao 10. Diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta, e sepultaram-na junto de seu marido. Só até aqui, irmãos. Feche os olhos mais um momentinho, vamos fazer uma oração. Grande e eterno Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Eu creio no poder do Evangelho. O Senhor é poderoso para falar conosco nesta manhã. Ó Deus, não é só de pão que vive o homem, é de toda a palavra que sai da tua boca. Fala conosco, Senhor, e o teu nome seja glorificado. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, Bendito seja Deus. Nós lemos o primeiro texto, uma pequena descrição de como a igreja, a comunidade da igreja primitiva estava vivendo nos primeiros dias, nos primeiros momentos, logo depois que a igreja recebeu o Espírito Santo. E a descrição, a partir do versículo 32, diz que o coração de todos os que iam crendo em Jesus Cristo era um só. Tinha unidade no meio da igreja. E de tal sorte o coração deles era um só, havia unidade, de tal maneira que a Bíblia diz que ninguém dizia que alguma coisa era sua. Tudo que eles possuíam era um em comum. E a Bíblia diz que então, quando eles percebiam que alguém tinha necessidade na igreja, ou se alguém possuísse uma propriedade, eles vendiam tudo e traziam o preço, traziam o dinheiro e colocavam nos pés dos apóstolos, para que os apóstolos então suprissem a necessidade das pessoas. E Deus não pedia que eles fizessem isso.
Isso era uma deliberação da igreja. Eles sentiram no coração que deveriam socorrer os necessitados. E a Bíblia diz que assim eles faziam. E não somente na questão financeira, não somente o cuidado social de uns para com os outros. A Bíblia diz também, no texto que nós lemos, que os apóstolos davam testemunho com grande poder da ressurreição de Jesus Cristo. Em todos eles, a Bíblia diz, havia abundante graça. Nós entendemos por esta passagem que a igreja primitiva era cheia do Espírito Santo. Nós entendemos por esta passagem que nós lemos, que todos os que iam crendo em Jesus, iam sendo cheios do Espírito Santo. Tinham temor, viam sinais, haviam sinais. A igreja primitiva, neste tempo aqui, era uma igreja completa. Nós entendemos por esse texto, irmãos, então, que a revelação de Deus nunca faltava. Que a manifestação de Deus no meio do ajuntamento do povo, quando eles se ajuntavam, por exemplo, para o culto, nunca faltava. Nós entendemos que a manifestação de Deus era visível com muitas maravilhas, com muitas curas divinas, com muito batismo com o Espírito Santo, com muita manifestação de Deus, com muito poder de Deus. Todos estavam cheios da graça de Deus. Entendendo isso, irmãos, nós achamos muito difícil que um membro da igreja primitiva que congregasse com os apóstolos viesse a pecar com um pecado tão grave que foi o pecado de Ananias e Safira, que nós vemos aqui no capítulo de número 5. Mas nós precisamos aprender uma coisa, irmãos, que a carne que o homem, em qualquer lugar e em qualquer tempo, não importa o tamanho da manifestação de Deus, se ele não tomar cuidado, ele sempre se inclinará para o pecado. Vamos analisar um pouco aqui, irmãos, os textos que nós lemos, porque Ananias e Safira são exemplos de crentes, são exemplos de como nós não devemos servir a Deus. Eu quero ler com os irmãos aqui, analisando o capítulo de número 5, porque houve uma conversa de Pedro com Ananias, quando ele chegou com o dinheiro da venda da sua propriedade. A Bíblia descreve aqui, irmãos, um homem chamado Barnabé. E Barnabé, a Bíblia diz que ele tinha uma propriedade, ele era um levita, vendeu a sua propriedade, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. A Bíblia não diz isso aqui, irmãos, mas eu tenho quase certeza que Ananias viu aquela cena, que Ananias viu quando Barnabé trouxe o dinheiro e também quis fazer o mesmo. E então começou uma conversa aqui de Pedro com Ananias, eu quero analisar com os irmãos. Porque o primeiro pecado de Ananias, no capítulo de número 5 e no versículo de número 3, foi permitir que o diabo enchesse o seu coração. Quando Ananias chegou com o dinheiro, Pedro conversou com ele no versículo de número 3. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? E nós ficamos pensando, como é que o diabo pode encher o coração de uma pessoa que congrega com o apóstolo Pedro e todos os outros apóstolos que viram a ressurreição de Jesus, que eram homens cheios do Espírito Santo, que operavam sinais e maravilhas, que tiveram a revelação de Jesus Cristo, que traziam a revelação de Deus, que eram homens de Deus. Como é que uma pessoa pode permitir que o diabo encha o seu coração, congregando numa igreja tão viva como era a igreja primitiva? Mas a verdade, irmãos, é que a Bíblia confirma isso, que Ananias permitiu que o diabo enchesse o seu coração. E isso é possível porque o apóstolo Paulo também, irmãos, escreve no livro dos Efésios, capítulo 4, e no versículo de número 17, dizendo: não deis lugar ao diabo. Para quem é que ele está falando? Ele está falando para mim. Ele está falando para nós, meus irmãos.
É possível que nós congreguemos numa igreja muito abençoada. É possível que Deus fale conosco todos os dias. É possível que nós sejamos pessoas tão cheias do Espírito Santo, sempre orando e jejuando e lendo a Bíblia e tomando cuidado para não pecar, vivendo em temor. É possível, irmãos, que num descuido da nossa parte, nós permitamos, em alguma situação, que Satanás encha o nosso coração e nos leve ao pecado. Isso aconteceu com Ananias. A Bíblia não diz que antes deste acontecimento, Ananias não era um crente fiel. A Bíblia não fala absolutamente nada sobre Ananias antes deste acontecimento. A Bíblia não diz nada sobre ele. Ananias era um membro comum da igreja. A família de Ananias era mais uma família de crentes naquela igreja tão viva que era a igreja primitiva. Mas todas estas qualidades da igreja primitiva, irmãos, não foram suficientes para impedir que o diabo enchesse o seu coração. E por quê, meus irmãos? Porque cabe a cada um de nós, como a Bíblia diz, vigiarmos em todo o tempo, tomarmos o cuidado em todo o tempo, meus irmãos. O pecado de Ananias de permitir, esse primeiro pecado de Ananias, de permitir que o diabo enchesse o seu coração, serve de exemplo para nós, que já servimos a Deus, que já andamos na presença de Deus, uns há muitos anos, outros há pouco tempo, não importa, uns buscando mais a Deus, outros buscando menos, uns orando, jejuando mais, outros menos, uns com uma comunhão mais profunda com Deus, outros com uma comunhão mais rasa, não importa, todos estamos inseridos, meus irmãos, nesta questão de que nós devemos vigiar em todo tempo, e em todas as coisas, e em todas as situações, não permitindo que o diabo encha o nosso coração, porque o diabo pode encher o coração de um crente fiel, se ele não tomar cuidado. A Bíblia está dizendo isso. Por isso que o apóstolo Paulo exortou os Efésios dizendo: não deis lugar ao diabo. Mas como dar lugar ao diabo? Permitir que o diabo, em algum momento, tenha um espaço na minha vida. Permitir que o diabo, em algum momento, em alguma situação, ele entre em mim, ele encha o meu coração. E pensando nisso, quando ele escreveu também, meus irmãos, o mesmo apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 16, no capítulo 6, 10 em diante, quando ele descreve a necessidade de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, ele diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ora, se eu sou uma pessoa de Deus, se os irmãos são pessoas de Deus, se Ananias era um homem de Deus, como é que o diabo poderia habitar no corpo dele? Ou como é que o diabo pode habitar na vida de uma pessoa que já é cheia do Espírito Santo? Isso não é possível. Se Ananias era cheio do Espírito Santo, o diabo não estava nele. Mas ele deu lugar ao diabo. Ele admitiu os dardos inflamados do maligno, as setas inflamadas do diabo. Os demônios, meus irmãos, quando viram Ananias vendendo aquela propriedade, ou os demônios quando viram que Ananias observava como as pessoas eram fiéis e se compadeciam dos necessitados e vendiam as suas propriedades e traziam dinheiro, o diabo começou a lançar os dardos inflamados em Ananias, para que ele também fizesse isso, não, meus irmãos, porque tivesse preocupação com os necessitados, mas para também receber louvores da igreja. Ananias começou o seu pecado por aí, irmãos. O pecado começa com um pensamento, o pecado começa com uma imaginação, um simples pensamento. O pecado começa muitas vezes com um simples desejo, que nós não julgamos que seja do diabo, que nós não julgamos que seja um dardo inflamado do diabo,
que nós não julgamos que seja uma indução dos demônios. O pecado começa por aí. Nós pensamos, é só um pensamento, é só um desejo, e nós não conseguimos discernir a astúcia do diabo, irmãos, em inserir aquele desejo em nós, aquele pensamento em nós. Já é um dardo inflamado do diabo, e nós não estamos percebendo. Já estamos dando lugar ao diabo, e não estamos percebendo. Quando nós, sendo crentes fiéis em Jesus Cristo, temos esta arma poderosa que o apóstolo Paulo disse aos Efésios, o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do diabo. Se nós vamos apagar os dardos inflamados do diabo com o escudo da fé, é porque nós os recebemos muitas vezes. Mesmo nós, os crentes fiéis em Jesus Cristo, irmãos, somos muitas vezes, ou às vezes o dia inteiro, bombardeados com os dardos inflamados do diabo. Isso acontece com qualquer crente, com qualquer pessoa. Isso acontece com o crente mais fiel a Jesus Cristo. Ele recebe também os dardos inflamados do diabo. Mas a diferença para o crente fiel em Jesus Cristo, que permanece fiel, para Ananias, é que o crente fiel apaga os dardos inflamados do diabo com o escudo da fé. Os dardos inflamados do diabo sempre vão vir para nós, irmãos. Sempre vai haver um pensamento, sempre vai vir um desejo, sempre vai vir uma sugestão do diabo para nós, para que nós façamos isso ou aquilo. Se nós somos crentes fiéis, nós logo discernimos que é o diabo e o apagamos imediatamente com o escudo da fé. Amém, meus irmãos? Para nós adiantar um pouquinho, eu quero ver com os irmãos aqui o segundo erro de Ananias. E este erro foi de Ananias ou de Safira, que está no versículo de número 9. E o segundo pecado deles, de Ananias ou de Safira, foi induzir o outro ao erro. Versículo de número 9, a conversa de Pedro agora com Safira, porque Ananias já tinha chegado, já estava morto, e a Bíblia diz que passou um tempo, ela veio e não sabia o que estava acontecendo. E Pedro começou a conversar com ela também. Versículo 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? O segundo pecado, irmãos, aqui nós devemos tomar o cuidado para não fazer uma injustiça, uma certa injustiça, entre aspas, ou com Ananias ou com Safira, porque nós não sabemos por qual dos dois começou o pecado. Nós não sabemos se o pecado primeiro começou no coração de Ananias ou se começou no coração de Safira. O fato de Ananias ter vindo primeiro não quer dizer que ele primeiro tenha sido o primeiro a pecar. Pode ser que o diabo tenha enchido primeiro o coração de Safira, que tenha induzido seu marido ao erro. Ou pode ser que o diabo tenha enchido o coração de Ananias, que tenha induzido Safira ao erro. Ou pode ser que o diabo tenha enchido o coração dos dois ao mesmo tempo. A verdade, irmãos, é que um outro pecado que nós devemos tomar cuidado é que muitas vezes nós pecamos, mas nós não queremos pecar sozinho. Nós queremos induzir o outro ao pecado também. Então nós pecamos duas vezes. O pecado em si mesmo, o próprio pecado, e o pecado de induzir o outro ao erro. Isso aconteceu com Ananias e Safira. A Bíblia diz que é melhor que sejam dois, porque se um cai, o outro levanta. Mas no caso de Ananias e Safira não funcionou. Um caiu e arrastou o outro para o abismo também. Então vamos tomar cuidado, meus irmãos. Vamos tomar cuidado com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Vamos tomar cuidado mesmo na comunidade da igreja. Quando eu digo na comunidade da igreja, eu falo na expansão de toda a igreja de Jesus Cristo. Vamos tomar cuidado com as nossas conversas. Vamos tomar cuidado com os nossos relacionamentos. Vamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que nós falamos.
porque nem todos os crentes têm o propósito de ajudar o irmão, de ajudar a irmã, de nos ajudar, de nos colocar para cima, de nos animar, de nos estimular a fé em Jesus Cristo. A verdade é que muitas pessoas querem e estão aí para fazer aquilo que Ananias ou o que Safira fez, meus irmãos, induzir o outro ao erro. A verdade é que muitas pessoas não querem pecar sozinhas. Elas querem juntar pessoas que também pequem no mesmo pecado que elas estão pecando. E Ananias ou Safira não se satisfizeram em pecar sozinhos. Vejam que por causa de um pecado, o outro induziu o outro ao erro e a casa deles foi destruída. Então vamos tomar cuidado, meus irmãos. Eu quero também ler com os irmãos aqui, para nós adiantar um pouquinho. O terceiro pecado de Ananias foi tentar parecer uma pessoa piedosa para receber louvores. E a Bíblia chama isso, irmãos, de vanglória. Ali, meus irmãos, eu quero ler com os irmãos, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, se os irmãos quiserem procurar aí, no capítulo 2, no versículo de número 3, uma exortação de Paulo para os Filipenses, que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando Ananias viu que as pessoas que tinham um pouco mais de condição financeira, que tinham propriedades, que as pessoas se compadeciam dos pobres, se compadeciam dos necessitados e vendiam as suas propriedades e traziam dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Quando Ananias viu que eles fizeram isso, que eles faziam isso, e quando ele viu que Barnabé vendeu a sua propriedade, trouxe dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos, ele desejou também fazer o mesmo. A Bíblia não diz com muita clareza aqui, mas nós temos certeza que foi isso realmente. Essa foi a motivação de Ananias. Ele queria receber louvores. Ele também queria ser visto como uma pessoa piedosa. Ele também queria ser visto como uma pessoa compassiva. Ele não trouxe o dinheiro apenas porque o seu coração se moveu e se comoveu pela necessidade das pessoas, então ele queria ajudar as pessoas. Ele trouxe porque ele queria ser visto como uma pessoa piedosa na igreja. Ele queria ser louvado, queria receber os louvores por aquilo que ele estava fazendo. Ele se vangloriou. Ele pecou com o pecado da vanglória. E o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, disse que nós devemos tomar cuidado, que é para nós praticar a humildade, que para combater a vanglória eu devo considerar sempre os irmãos superiores a mim, eu devo ter sempre um coração humilde, tudo que eu for fazer em benefício da igreja ou dos irmãos, da comunidade cristã, que eu faça com humildade, que eu não faça por vanglória, que eu não deseje receber louvores, que eu não deseje nem mesmo que as pessoas saibam que eu estou fazendo aquilo. Não é necessário. Às vezes nós pensamos, se eu fizer qualquer coisa em benefício da igreja, todo mundo tem que ficar sabendo. Não é verdade, irmãos. Se nós estamos fazendo unicamente pelo desejo, porque fomos movidos pelo Espírito Santo de ajudar as pessoas, melhor é que ninguém fique sabendo. Não é verdade, meus irmãos? Então nós devemos tomar muito cuidado. Porque vejam que a Bíblia é verdadeira quando ela diz que um abismo chama outro abismo. Se nós não corrigirmos o primeiro pecado que vem para nós, que ainda não é um pecado, que é uma indução do diabo, que é um dardo inflamado do diabo, e um dardo inflamado do diabo ainda não é o pecado. Ele será pecado se nós admitirmos a sua ordem e colocarmos em prática. Se nós colocarmos em prática aquele desejo, aquela vontade, aquele pensamento ruim, então ele se tornará pecado. E vejam como o pecado vai crescendo quando nós não apagamos este dardo inflamado com o escudo da fé. Imediatamente o pecado vai crescendo e a pessoa já não consegue enxergar mais.
E Ananias não conseguia enxergar mais, os seus olhos espirituais se fecharam completamente, não obstante a manifestação e a revelação de Deus naquele tempo serem tão profundas e tão poderosas no meio da igreja. Ele não conseguia enxergar mais. Então vamos tomar cuidado, meus irmãos. Vamos adiante aqui, para nós não perder muito tempo. O quarto pecado de Ananias foi mentir ao Espírito Santo, porque ele pensou que estava tratando com homens. Vamos voltar ao texto do capítulo 5 um pouquinho, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo de número 3, Pedro dizendo: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aqui nós precisamos ver uma coisa, meus irmãos, porque quando nós lemos este texto, essa conversa de Pedro com Ananias, nós pensamos que a questão de Deus com ele, nós pensamos que o fato de Deus ter julgado imediatamente Ananias foi porque ele não foi fiel na questão financeira, foi porque ele não foi fiel no dinheiro. Nós pensamos que a questão de Deus com Ananias foi o dinheiro. Não é verdade. Não é verdade, irmãos. A Bíblia não diz isso. Deus não exige fidelidade dos seus filhos somente no dinheiro. Não é isso. O problema de Ananias não foi, meus irmãos, que ele ficou... O problema de Ananias não foi que Deus não falou para ele em momento algum que ele deveria vender a sua propriedade. Os apóstolos não disseram que ele deveria fazer isso. Ele não precisava. Por isso que Pedro disse: olha, a propriedade era tua. Tu não precisava ter vendido, porque ela era tua. Ninguém mandou tu vender a tua propriedade. Ela estava no teu poder, ela era tua. E ainda Pedro disse: olha, e se tu tivesse vendido e ficado com o dinheiro também é teu. Não é da igreja o dinheiro. Tu não precisava ter trazido o dinheiro. O pecado de Ananias foi mentir ao Espírito Santo. O pecado de Ananias, irmãos, foi que ele vendeu e trouxe o preço e disse: ó, eu vendi por tanto aquela propriedade e está aqui o dinheiro, eu trouxe o preço total da venda e está aqui, quero dar para a igreja, quero dar para os irmãos, quero ajudar os pobres, tudo está aqui, todo o valor da venda da propriedade está aqui. E não era verdade, irmãos. Esse foi o pecado de Ananias. Ele mentiu ao Espírito Santo. O pecado de Ananias, meus irmãos, também foi que ele pensou que estava tratando com homens. O pecado de Ananias foi não discernir o evangelho. O pecado de Ananias foi não discernir que ele não estava, meus irmãos, se relacionando ou mentindo para os homens. Por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, por ocasião também da Santa Ceia, que nós devemos discernir o corpo do Senhor. Nós devemos discernir que a igreja se trata, meus irmãos, do corpo de Jesus Cristo, e que nós não estamos tratando com as coisas naturais. O pecado de Ananias foi pensar que ele estava falando com Pedro. Ele não estava falando com o Pedro, ele não estava mentindo para a igreja, ele estava mentindo para o Senhor da igreja. Ele estava mentindo, meus irmãos, para o Espírito Santo, responsável pela igreja de Jesus Cristo. Foi muito grave isso, meus irmãos. Isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Deus trouxe o juízo imediato para Ananias, porque não tinha desculpa. Não tinha, meus irmãos. Naquele tempo, com a manifestação tão viva de Deus, os sinais, o poder de Deus, os crentes estão cheios do Espírito Santo. A graça de Deus abundante na vida de todos os que criam no Evangelho. Não tinha desculpa para que Ananias mentisse para o Espírito Santo. E mais abaixo aqui no contexto, quando Pedro conversa com Safira, nós vamos entender claramente que eles pecaram o pecado contra o Espírito Santo. Porque o apóstolo Pedro disse: olha, vocês se consertaram para tentar o Espírito do Senhor. Vocês estão brincando com o Espírito do Senhor, o apóstolo Pedro disse. Vocês mentiram ao Espírito de Deus e foram julgados imediatamente. E nós às vezes lemos esse texto e pensamos: mas Deus foi muito duro com Ananias e Safira. Por que Deus não os perdoou?
A Bíblia não diz que Deus é misericordioso, compassivo e perdoa os nossos pecados. Eles não tiveram outra oportunidade, isso é uma injustiça. A verdade, irmãos, é que o apóstolo Paulo, também escrevendo a Timóteo, no capítulo 5, versículo de número 24, ele disse: os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e em alguns se manifestam depois. Às vezes Deus traz o juízo imediato para o pecado de algumas pessoas. Deus pode fazer isso. Ele é Senhor de todas as coisas. Mas o fato, irmãos, de que Deus não traz juízo às vezes sobre os nossos pecados, não significa que Deus esteja se agradando dos nossos pecados, ou que os nossos pecados não sejam tão graves assim, que não mereçam o juízo de Deus. Nós caímos aqui, nós nos inserimos aqui nesta palavra que Paulo escreveu a Timóteo. Se nós não consertarmos as nossas vidas, se nós não pararmos de pecar, e se o juízo de Deus não vier para nós nesse tempo, ou se o juízo de Deus não vier para nós imediatamente após o nosso pecado, o juízo virá depois. Os pecados de alguns homens se manifestam precedendo o juízo, antes do juízo, mas o de alguns se manifestam depois. Então vamos tomar cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, para que nós possamos andar sempre na presença de Deus, analisando a nossa vida, observando a nossa vida, para ver se nós estamos ainda agradando a Deus. Não caiamos no erro de Ananias e de Safira, irmãos, de não discernir o corpo do Senhor, de não discernir que a igreja, irmãos, não é de homens, que o evangelho não é de homens, que nós não estamos servindo a homens, congregando com homens. Não vamos cair no erro de Ananias e de Safira, de não compreendermos que o evangelho é o poder de Deus. Neste lugar aqui mesmo, aqui nesta reunião, Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Discernamos que Jesus está conosco, que o Espírito Santo está conosco. Discernamos, meus irmãos, que quando se trata das coisas de Deus, quando se trata do evangelho, de servir a Deus, deve haver seriedade, deve haver retidão, meus irmãos. Vamos discernir que nós não podemos em momento algum brincar com as coisas de Deus. Com Deus não se brinca, a Bíblia diz, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Deus da graça também julga os nossos pecados. O Deus da graça, se não julgar agora, imediatamente, os nossos pecados, que talvez muitas vezes sejam gravíssimos, piores do que o pecado de Ananias e Safira, se nós não nos arrependermos, um dia Ele nos julgará. Que isso não aconteça conosco, meus irmãos. Que nós possamos, neste tempo oportuno, se for necessário, se nós analisarmos a nossa vida e ver que é necessário, que nós possamos nos humilhar diante do Deus da graça e alcançar misericórdia.